pelas nossas faltas, nossos erros, nossos esforços. Glória a Deus, aleluias, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Ele tem nos guardado e Ele tem nos livrado do mal. Glórias a Ele por tudo que Ele tem feito. Aleluias. Hoje, culto de doutrina, culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Vamos fazer uma oração para darmos abertura a este trabalho. Senhor, a Ti é toda honra, a Ti é toda glória, a Ti é todo louvor. É diante da Tua presença nessa noite que se encontramos, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Fala aos nossos corações, nos alimenta com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, venha salvar, curar, libertar, manifestar a Tua glória, Senhor. Dá-nos ensinamento, Deus querido, dos Seus mandamentos, dos Seus ensinos, dos Seus estatutos, Senhor, para que venhamos colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Abençoa a Tua igreja, Deus querido. Lança por terra toda a fúria do adversário, Deus. Faça-se presente nesta noite, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento, irmão Jefferson, a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos na paz do Senhor, amém? Amém, a paz do Senhor. Vamos cantar aqui o hino de número 186 da harpa cristã. Glória a Deus. 186. Amém? Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Glória a Deus, Eu aleluia. direi ao findar esta lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Glória a Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. O hino de número 192. Amém? Amém. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois rompendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, És um aleluia. grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, aleluia. 193. Amém? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis, pra te valer.
sede, por ti minha alma espera nele, com fé e calma, Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Glória a Deus, aleluia. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Terás em breve as flores findas no dia alegre da sua vida, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Glória a Deus, aleluia. Porque te abates, ó minha Oh, maravilha de Deus, aleluia. e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia. Bem mais cedo do que nós esperamos, Jesus, o Cristo, o Salvador, estará voltando para levar a sua igreja para morar com Ele na eternidade. Queridos, vamos fazer a leitura costumeira desta igreja. Se encontra lá no primeiro livro, o livro de Gênesis, o capítulo 3, e todos os versículos, do versículo 1 ao versículo 24. Como é o costume dessa igreja, assim o faremos. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 24. O título, assim exposto na Bíblia, nos diz: a queda do homem. O versículo 1 relata: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia,
E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: E é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor ao teu bendito nome. Somos gratos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, poderosa, abençoadora. Que a tua vontade nesta noite seja feita, Deus. Fala a cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, as tuas vontades, Pai. Opera maravilha nesta noite. Que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. E que a tua igreja possa cantar o hino da vitória. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, queremos dar assim continuidade ao estudo das terças passadas, quando assim estamos falando a respeito da salvação. Hoje é o sexto estudo das doutrinas da salvação. Louvado seja Deus! O tópico que nessa noite nós queremos adentrar nos diz respeito sobre doutrina do pecado. A martiologia. Iremos falar a respeito do pecado. O que é o pecado? O ensino do pecado. O pecado
é errar o alvo, é desobedecer, transgredir a lei divina, é o fracasso moral do ser racional, é cometer iniquidade. Podemos classificar a palavra pecado de diversas maneiras que nos leve a compreender que houve uma falha. Pecado é cometer iniquidade. E a Bíblia Sagrada, ela nos dá uma base. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E a Bíblia diz que os iníquos não herdarão o céu. Por isso, temos que aprender a respeito do pecado e escaparmos de todos os laços pecaminosos que querem nos cercar, que querem nos prender. A doutrina do pecado, baseado no erro adâmico, quando os mesmos desobedeceram às ordenanças de Deus. Quando eu falo os mesmos, estou falando a respeito de homem e mulher. Estou falando a respeito de Adão e a sua digníssima esposa Eva. Quando Adão e Eva desobedeceram às ordens de Deus, a partir deste momento, criou-se uma doutrina, criou-se um erro, criou-se a doutrina do pecado, surgiu um erro na criação de Deus. Deus havia proibido a família de Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que existia no paraíso. Deus poderia sim permitir que Adão e Eva participassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o intuito de Deus era saber se essa família, a família de Adão, era obediente a Deus. Nos dias de hoje, existe um entendimento herético a respeito desta árvore. Muitas ideologias foram criadas em torno que esta árvore gerava um fruto. Esta árvore dava um fruto com o nome de maçã. Isso é engodo de Satanás. A Bíblia não nos leva a esse entendimento. A Bíblia é clara e objetiva. Ela fala exclusivamente a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, quando vivia no Éden, vivia no processo da inocência. O homem era puro, não tinha o conhecimento do mal. E Deus havia determinado a ordem que eles pudessem participar de todos os frutos que ali se encontravam, menos exclusivamente esta árvore.
Está baseado em Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, o erro adâmico. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí foi o erro de Adão e de Eva: desobedecer a ordem de Deus. Os primeiros seres viventes criados por Deus não seguiram uma norma muito simples. O pecado, a partir daí, fixou-se no mundo. Fixou-se no mundo o pecado quando Adão e Eva cederam à manipulação da serpente, que é Satanás. Adão e Eva, cobiçados pelo diabo, desobedeceram a Deus. E toda a desobediência, ela acarreta uma consequência. Cobiçados por Satanás, Eva e o seu digníssimo esposo Adão desobedeceram a Deus e sofreram assim as consequências. A qual está baseada em Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó, e em pó tornarás. Agora estava decretado a morte nos seres humanos por causa do pecado que o inimigo havia cobiçado na criação primordial de Deus. A morte adentrou o mundo, o pecado se fixou no mundo. Foi através do pecado, da desobediência de Adão e Eva para com Deus, que a morte adentrou, a morte entrou no mundo. E essa consequência, ela foi passada a todos os seres humanos. Por isso que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12 confirma: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É por isso que existe a morte, porque o pecado, ele fixou-se no mundo. O pecado está na vida de todos os seres humanos. Esta é a correção que Deus implantou para nós, suas criaturas, a morte. Cada um de nós tem um tempo determinado nessa terra, e depois devemos nos encontrar com Deus para saber se o tempo que aqui estivemos está nos agradando ou agradando a Deus. Os seres humanos
diante desta desastrosa conduta dos pais primordiais no jardim do Éden, estão destituídos da glória presencial do Criador. Ou seja, a partir do momento que o pecado adentrou este mundo, a presença gloriosa de Deus foi retirada das nossas vidas. A Bíblia confirma isso em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A presença de Deus, ela não habita aonde há pecado. E nós somos, por natureza adâmica, pecadores, diretos ou indiretamente. Romanos capítulo 3, versículos 12 nos diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A Bíblia ainda relata que por mais que o homem cometa o bem, ele peque. Não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Ou seja, além do pecado de Adão inseridos em nossa vida, ainda há consequência dos nossos pecados praticados no nosso dia a dia. Agora, queridos, individualmente, o ser humano ele tem um período para viver na terra. E neste período, e neste tempo em que o homem, quando eu digo homem, estou generalizando o sexo masculino e feminino, e neste tempo que o homem tem para viver na terra, ele deve buscar se redimir e ser perdoado com Deus para poder morar no céu. Porque se o homem ele não se redimir, se o homem não adquirir o perdão de Deus, quando chegar o dia dele determinado neste mundo, quando ele adentrar uma cova, quando ele partir do presente século, ele não irá se encontrar com Deus, ele não irá para a glória, aonde há só felicidade e gozo. Ele será lançado, como a Bíblia diz, nas trevas exteriores. Por isso, enquanto há vida, há esperança, porque a Bíblia diz que depois que morre, segue-se o juízo, e é este tempo a qual Deus nos dá na terra em vida, que nós devemos consertar aquele erro que houve por Adão praticado e sua digníssima esposa, e os nossos erros cometidos contra a santidade de Deus. Salmos 90, versículos 10 e 13 nos diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. E a Bíblia diz: volta-te para nós, Senhor, até quando a plaga te para com os teus servos? Ou seja, em vigor, nós temos um prazo de 70 anos na face da terra. Aqueles que conseguem passar dos 70 anos nessa terra, a Bíblia diz que ele vai passar um período de canseira e de enfado, ou seja, de sofrimento, de dor, de agonia, principalmente se tratando dos dias atuais, onde o calor está de matar. Não é verdade, queridos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Ou seja, enquanto nós estivermos neste período na terra, nós devemos resgatar
ser de Deus. E isso é nos dado através do livre-arbítrio. Cada um de nós tem a liberdade de procurar se redimir ou não, de ir para o céu ou para o inferno. A escolha é dada a nós por Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Obviamente, queridos, que nem todos chegam aos 70 e muitos outros passam dos 70. Porque tudo isso, dentro de um livre-arbítrio, depende de como nós vivemos na terra. Na verdade, depende de quem nós somos mediante a sociedade que nos rodeia. Fora os acidentes da natureza que acontecem e tiram as nossas vidas. Fora aquilo que nós buscamos por nós mesmos e tiramos a nossa vida. Hoje mesmo foi chegado a nós uma informação que um jovem, a qual nós conhecemos há alguns anos atrás, o qual, quando criança, foi aluno da irmã Iraci, foi enterrado, foi velado o seu corpo no dia de hoje, às 14 horas, ali no Campo da Esperança, pois o mesmo havia adquirido um embate, e o embate levou ele a esse desfecho de morte. Na verdade, ele buscou uma vida que não era aquela que Deus queria para ele, mas dentro do livre-arbítrio, ele buscou essa vida e sofreu as consequências. E agora vai ter que esperar aquele dia, o qual terá que se encontrar com Deus, para saber se irá morar com Deus ou distante de Deus, porque o último suspiro cabe a Deus saber quem é a pessoa, não a nós. Então, queridos, a Bíblia, ela nos relata explicitamente como o pecado entrou ao nosso mundo e como o pecado vive no nosso mundo. E eu quero assim contar com a ajuda desta igreja abençoada para que a nossa análise seja mais compreensiva e aonde todos nós possamos chegar dentro de um denominador comum para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado e nós venhamos a conhecer a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por gentileza, alguém localize para mim Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A paixão dos olhos, e é bom a igreja fixar o entendimento no que Deus quer lhe falar nesta noite, para compreender que nós estamos no embate crucial com o nosso arqui-inimigo, e ele procura diversas maneiras para tentar nos tirar da presença de Deus, mas ele não tem este poder, a não ser que nós o demos para ele. E é por isso que nós temos que conhecer as armas que Deus tem preparado para nós, para assim derrotarmos o nosso adversário, para nós sabermos aonde é que ele procura nos destruir, nos afastar da presença do Criador. Existem muitas pessoas que estão no mundo que já estiveram na casa de Deus, mas por falta de vigilância
para o inimigo e hoje estão aí, à deriva, no pecado. Mas enquanto há vida, há esperança de poder retornar aos braços do Pai, à casa do Senhor. A paixão dos olhos foi o que começou. Foi o que começou e levou Eva ao pecado de desobedecer a Deus. O pecado habita no mundo através do que o olho vê e pode cobiçar. Pois o olho, a Bíblia diz, é a candeia do corpo. O olho é a janela do corpo. Eva cobiçou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que Eva cobiçou esta árvore, a qual havia um decreto de Deus que eles não deveriam participar daquela árvore? Por quê? Porque ela deu ouvido ao príncipe das trevas. A Bíblia diz que ela deu ouvido à serpente. No tempo do jardim do Éden, no início, a Bíblia relata que a serpente, essa mesma serpente que você vê rastejando pelo chão, naquele tempo ela falava. E ela foi o único animal selvático que não conseguiu e não conseguirá voltar ao que era na sua criação. Ela deu ouvidos às cobiças que Satanás lançava para ela. E através dela ouvir Satanás, ela pecou. Mas isso só aconteceu no jardim do Éden? Não acontece nos dias de hoje? Sim, acontece nos dias de hoje. É o pecado que está habitando no mundo. É a maneira dele agir e destruir o ser humano. É pela cobiça dos olhos. O olho vê, o coração deseja. E o coração desejando, ele coloca o nosso ser a pecar. Compreende, igreja? O pecado habita no mundo através do que o olho vê. Muitas pessoas cobiçam aquele veículo que Deus lhe deu. Muitas pessoas cobiçam a casa que Deus lhe deu, o emprego que Deus lhe deu, o salário que Deus lhe deu. E muitas pessoas cobiçam a mulher do próximo e vice-versa, porque o olho vê e gera uma concupiscência. E a pessoa adentra o seu coração e coloca em prática. E nesse meio da cobiça, se ela não adquirir o que ela quer, habita em seu coração a inveja. E a inveja é maligna. A Bíblia diz que mataram Cristo por causa da inveja. A raça pior que tem na terra, depois dos mentirosos, são os invejosos. Porque eles são dissimulados. Eles são falsos. E eles atacam sorrateiramente. Porque ele quer tirar o que você tem de melhor. Muitas famílias nos dias de hoje são destruídas por causa
por Satanás, que é o arquitetador do pecado, que é o próprio pecado. Foi através dos olhos de Eva que o pecado adentrou o jardim do Éden. Porque alguém que estava ali, naquele lugar, não quis se colocar na sua posição, não quis se posicionar aonde ele foi adequado a ficar. A serpente não estava satisfeito, estava com inveja, porque ela era diferente de Eva, porque Deus havia feito ela de uma maneira e ela de outra, e a inveja dela levou ela a colocar a cobiça em Eva e fazer Eva pecar contra Deus. E Eva levou além do mais o seu esposo a pecar. Desobedeceram a Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Diante de uma ação para com Deus, existe uma reação. Ninguém fica impune. O que planta, ele colhe, mais cedo ou mais tarde. É a lei da semeadura e ninguém escapa dessa lei. E assim foi o que aconteceu. Eva pecou, desobedeceu a Deus, colocou o seu marido a pecar. E os dois desobedeceram a Deus e sofreram as consequências. Muitas pessoas que estão no dia a dia do presente século estão sofrendo consequências por desobedecerem a palavra de Deus, por não ouvirem as normas estipuladas a serem seguidas. E as consequências têm sido drásticas. Por isso é importante que a igreja entenda que o mesmo diabo, o mesmo príncipe das trevas, a mesma serpente que atacou no jardim do Éden, está atacando neste século. Que da mesma maneira que ela fez com Eva, ela quer fazer contigo. Por isso que os seus olhos têm que estar direcionados ao autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. E assim nós iremos escapar dessa ardilosa maneira diabólica dele, o príncipe das trevas, agir sobre as vidas. Veja o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 6, confirmando que através da paixão dos olhos, Eva pecou. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? E viu a mulher. Até então, ela já estava há muitos anos no jardim do Éden, e não havia visto essa árvore. Mas que no princípio Deus havia falado para Adão e para ela: de todas as árvores que estão no jardim, podeis participar, menos da que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Eva sabia que ali existia esta árvore, que ali existia esse decreto de Deus. E por que antes ela não participou?
e falou a respeito daquela árvore. Muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Na nossa inocência, contemplamos situações que vivemos tranquilamente em paz, mas aparece um filho do capeta e nos mostra outra situação totalmente diferente. E a partir daquele momento, a intranquilidade toma conta do nosso ser. A cobiça começa a aflorar em nossos corações. E aí, corre o mesmo erro de Eva, de pecarmos, fazermos algo que venha nos trazer prejuízos severos. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu. E deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Além de dar ouvidos a Satanás, ainda levou o seu digníssimo esposo, levou a sua família à falência. E muito disso tem acontecido nos dias atuais. Muitas pessoas têm dado ouvidos à serpente, aos cânticos das cenas deste mundo, e têm levado a sua família à falência, a perder tudo. Os nossos ouvidos têm que estar fechados para as lamúrias de Satanás. Os nossos ouvidos têm que estar ungidos para somente ouvirmos a voz de Deus. Adão foi inocente? Não. Ele era o cabeça. Mas por causa do amor pela sua esposa, ele preferiu dar-lhes o ouvido e pecar contra o Criador. Muitas vezes acontece fatos assim no nosso dia a dia. Alguns anos atrás, uma jovem levou o seu esposo ao óbito, à morte, por falta de sabedoria. Ela, chegando de uma academia, foi assediada por um rapaz que estava na rua. E ela não soube, naquele momento, tirar aquele rapaz de tempo. Ela preferiu chegar em casa. E o seu esposo estava tranquilo. E ela chegou para o esposo e disse: passei ali agora na esquina e um fulano assim assado mexeu comigo. Você tem que ir lá tomar satisfação dele. E o esposo, apaixonado, ciumento, partiu para tomar satisfações. E quando encontrou o rapaz, foi tomar satisfação. Deu uns 2 empurrões no rapaz, mas não contava que o rapaz estava armado. O rapaz puxou de uma pistola e deu-lhe 3 tiros nos peitos. Deu-lhe 3 tiros nos peitos. E ele ali morreu imediatamente. Ela hoje eu não sei o que faz da vida dela, mas a falta de sabedoria foi terrível. Assim fez Eva.
família a ser expulsa do jardim do Éden e adquiriu para si a morte e trouxe essa morte para todos. Veja que atitude mais abestada que as pessoas fazem por não raciocinarem. Leia para nós Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. A candeia do corpo são os olhos. A janela do corpo são os nossos olhos. É os nossos olhos que levam ao nosso coração, ao nosso raciocínio, aquilo que nós contemplamos à nossa frente, ao nosso redor, ao nosso derredor. Por isso é importante que tenhamos cuidado aonde fixamos a janela do corpo, aonde postamos os nossos olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos só contemplam coisas boas, só vem coisas boas, o teu corpo não irá padecer. Mas se os teus olhos cobiçam coisas más, coisas ruins, e contaminam o teu coração, o teu corpo vai padecer. E é baseado a isso que o pecado está fixado no mundo, na vida das pessoas. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. O meliante, o bandido, ele antes de tomar uma atitude precipitada, uma atitude ilógica, uma atitude bandida, ele avalia o local que ele vai agir. Ele primeiro contempla, e através dos olhos dele, ele insere a maldade no coração. E depois que a maldade está gerada em seu coração, ele assume o risco. Aí é que está o perigo, queridos. Devemos olhar para as coisas com inocência, sapiência, com entendimento de Deus. Não deixar a cobiça adentrar os nossos corações. Devemos cobiçar aquilo que o nosso salário, através do nosso suor, do nosso emprego, pode adquirir. Devemos ser autocondicionados. Devemos viver em harmonia aquilo que Deus proporciona para nós. Muitas pessoas cobiçam bens e arriscam e depois entram no vermelho. E aí há choques de ideias na família. Não fui eu que quis comprar esse carro, foi você. Mas você me apoiou. Não interessa. E agora? O que vamos fazer? Não temos o dinheiro da prestação. Vão cortar a nossa energia.
Estava ali agora no trabalho e de repente comecei a ouvir gritos desesperados. Abri a janelinha do portão e havia 2 jovens em alta voz discutindo. A jovem apontava o dedo ereto em direção ao nariz do jovem e lhe soltava desaforos. E ele tentava de toda maneira coibi-la, tampando-lhe os lábios. Um acusava o outro de traição. E tocaram o terror por mais de 2 horas. Nenhum dos dois tiveram a coragem de assumir o erro. Eu olhei para o colega e falei: se eles não se agredirem, eles vão subir nessa moto e vão embora. No final das coisas, oramos, graças a Deus, e sumiram, não sei o que aconteceu. Mas por que isso, queridos? Por causa da cobiça, que é adentra o nosso ser pelos olhos. Temos que ter, como a Bíblia diz, olhos bons. Vemos as coisas com os olhos. Compreende? Temos que ter aquilo que nós podemos comprar e nos satisfazer e nos alegrarmos com aqueles que podem ter mais que nós através do trabalho deles. Como alguém disse um dia para mim, o verdadeiro amigo não é aquele que quando você está na dificuldade ele estende a mão. Aí é até fácil, porque ele vai estender a mão para ti e você vai ficar devendo um favor. O verdadeiro amigo é aquele que quando você está na alegria, quando você está por cima, ele fica alegre pela tua bênção. Porque muitos que se dizem seus amigos, quando você adquire um bem, ele se afasta revoltado. Ele diz: eu não admito, ela não merece, ele não merece. E depois dissimuladamente vem dizer: parabéns. Queridos, cuidado com a cobiça que pode ser gerada em teu coração pelos olhos. Isso pode gerar pecado na sua vida. E o pecado que pode lhe trazer o distanciamento da presença de Deus. Localize para mim Gênesis capítulo 3, versículo 17. 1 João capítulo 2, versículo 16. O pecado entrou ao nosso mundo porque os primeiros pais desobedeceram a palavra de Deus. E o pecado opera nos dias atuais por causa da concupiscência, ou seja, o desejo de desobedecer a Deus. Como nós falamos, Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, que havia proibido eles de participarem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles sofreram sanções. A Bíblia diz que Deus tirou eles do paraíso e lançou o mundo afora. Detalhe: podendo morrer a qualquer momento, podendo perder a vida. O que antes eles tinham era um paraíso, era o Éden, e tinham vida eterna. Mas por causa da desobediência da palavra de Deus, eles perderam tudo. Eles perderam tudo. O pecado que está operando nos dias atuais, que está operando em nosso mundo, é por causa da concupiscência, é por causa do desejo de desobedecer a Deus. Muitas pessoas desobedecem a Deus por vontade própria. Deus fala para as pessoas: sede santo, porque eu sou santo. O cidadão ouve isso e
pensando que está magoando aquele que lhe levou a mensagem. Mas não é aquele que levou a mensagem que ele está magoando. Ele está magoando o dono da mensagem. E quem é o dono da mensagem? Deus. E aí eles estão sofrendo. Estão padecendo. Queridos, por incrível que pareça, em Brasília, a capital da esperança, em Brasília, essa cidade que nós amamos, existem pessoas que estão passando dificuldades financeiras. Existem pessoas que estão com a despensa no zero, vazia. Existem pessoas que hoje comeram um pão com manteiga. Existem pessoas que há mais de ano não conseguem comprar um sapato novo. Compreende, queridos? Por quê? Porque resolveram de si próprio desobedecer os ensinos de Deus. São cheios de concupiscências carnais. E eles estão pagando preço. E aí, quando chega diante da sociedade, cria uma situação de aparência. Estou bem, estou bem. Só Deus sabe o que ele está passando. Tem pessoas dentro da cidade de São Maia que para mais de meses estão sem energia. Porque foi cortada sua energia. Compreende, queridos? Isso está acontecendo nos nossos dias. Porque não querem seguir os ensinamentos de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Se o nosso Deus ele é o dono do ouro e da prata, e a Bíblia diz que Deus não permite que o filho dele, que o justo, venha mendigar o pão ou mesmo a sua parentela, por que pessoas estão passando isso? Porque estão a desobedecer a Deus. Porque estão gerando em seu ser a concupiscência. Veja o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Amém? Adão sofreu as consequências. O cabeça sofreu as consequências, porque desobedeceu a palavra de Deus. Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Desobediência da palavra de Deus leva ao sofrimento. Queridos, até dentro da igreja existe sofrimento. Quantas pessoas estão desobedecendo a palavra de Deus? Meus irmãos, a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. A Bíblia diz que Deus não é favorável ao divórcio. E quantas pessoas dentro da casa de Deus não estão se divorciando e aventurando uma nova vida? Meus irmãos, não há respaldo para tais fatos a não ser a fornicação ou a morte. Quantas pessoas estão sofrendo consequências desastrosas dentro da casa de Deus? Porque
Senhor, pregamos a tua palavra. Senhor, curamos em teu nome. A Bíblia diz que Deus vai falar: afastai-vos de mim, malditos. Por conta de quê? De compreensão da palavra de Deus, de discernimento da palavra de Deus. Quantas pessoas estão aí na frente das obras, levando pessoas a pecarem, a viver uma vida dissimulada de mentira. Estão esquecendo de pregar a santidade. Estão esquecendo de viver a palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus leva o homem ao sofrimento. Eu não estou citando nem o mundo, nem as pessoas que estão no mundo, que não têm um compromisso com Deus. Porque a vida delas são vistas aos olhos nus. A vida delas são acompanhadas através da mídia. São relatos e mais relatos de derrotas e sofrimentos. Eu estou chamando a atenção para aqueles que estão dentro das igrejas, sofrendo, mendigando pão, subjugadas, no vermelho. É Deus que quer isso? Não, queridos. Deus não quer isso. Mas Deus dá liberdade a todos. Tem alguns que pensam que uma vez salvo, salvo para sempre. Equívoco. Quando levantamos a nossa mão para o céu e aceitamos Jesus como nosso Senhor, estamos dando o primeiro passo. E no período que estamos em vida na terra, é o período que nós vamos adquirir a perfeição, a santidade. Sofrem porque querem. Sofrem porque não obedecem à palavra de Deus. Porque estão removendo os marcos dos antigos. E aí há sofrimento. Veja o que diz 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João, epístola 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está aí, meus irmãos. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. E a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Vamos vigiar, irmãos. Vamos buscar o que é de Deus. A nossa vida é para ser um exemplo. A nossa vida é para ser abençoada, é ser próspera. Porque o nosso Deus assim nos garante na sua palavra. Mas antes das prosperidades que são derramadas em nossas vidas, nós temos que adquirir a salvação. E mediante a salvação, a santidade. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se resguarde da corrupção do mundo. Sede sal, sede luz, sede diferente. Amém, igreja? Localize para nós Gênesis capítulo 3, versículos 8, 16 e 17. Romanos capítulo 2, versículos 8 e 9. O pecado gerou consequências no jardim do Éden, que foram o quê? Os
sentimento de culpa e medo, gerou as dores, gerou as tribulações, gerou a fadiga e a maldição. Tudo isso lá no jardim do Éden, no paraíso. Aconteceu tudo isso lá. Você está achando que na nossa vida não acontece, não, irmão? Você está achando que não? Acontece, meu irmão. São fatos. No presente século, o pecado gera as mesmas consequências aos desobedientes. Meu irmão, desobediência é pecado. Desobediência à sua liderança, desobediência aos pais, desobediência às normas estatais, desobediência à Carta Magna, desobediência aos governantes, desobediência às normas que instituem o país que você vive, comprar e não pagar. Tudo isso gera consequência. Tudo isso é motivo de desobediência. Tudo tem uma consequência. Você crê nisso, igreja? Lá no jardim do Éden foi o que aconteceu. Desobedeceram e se encheram de temor e se encheram de medo. Sofreram tribulações psicológicas, adentraram a fadiga, foram amaldiçoados com a morte. Por quem? Por Deus. Nosso Deus é amor, meu irmão, mas Ele é fogo consumidor. Ninguém brinca com Deus, não. Ou tu é crente ou tu não é, meu irmão. Em cima do muro não dá, não. Tem alguns espertalhões aí que pensam que estão enganando a Deus. A hora da pancada vem, meu irmão. A hora da pancada vem. Os que estão no mundo, que não tem Deus, estão debaixo da pancadaria todo dia, meu irmão. Todo dia estão sofrendo. Bota um filho no mundo, ele se torna um drogado. Você está entendendo? Agora mesmo passou na televisão uma família se separaram, a filha ficou com a mãe, só uma filha, ficou com a mãe, e o pai, finais de semana, ficaram com a filha. E aí, meus queridos, o pai, certo dia, a filha em casa no final de semana, o pai, por acaso, pegou o celular dela. Ele pegou o celular sem saber mexer, apertou um botão lá, uma tecla, e saíram umas mensagens com fotos. A filhinha querida dele estava nua na foto, e do lado, um jovem adolescente também nu, ereto. E abaixo os dizeres: fico tão feliz quando você, pontinho, faz isso para mim ver. O pai entrou em desespero. Minha filha, ela não demonstra isso. 15 anos, fruto do erro dos pais. Ele achou que ela estava certinha. E a bichinha apontando, tirando fotos e mandando para o namoradinho que estava distribuindo para os coleguinhas. Meu irmão, as coisas acontecem debaixo do nosso nariz. Você compreende? Esse jovem que morreu, que nós falamos, um jovem bonito, tinha um futuro promissor, mas a gente via ele desde pequeno. No meio da turma que aparecia,
sangue bom, e tem aqueles que você já vê logo que tem uma coisinha meio errada com eles. E ele só se envolvia com esses que tinham uma coisinha errada. A turma do sangue bom não ia ao final. Trágico. A mãe via, morreu também a mãe em um acidente. A avó via, os tios viam, mas não, está tudo bem. O tio doidão em casa, se alcoolizando, se drogando. Graças a Deus, se Jesus salvou ele. Mas deu o exemplo. O exemplo está dentro da nossa casa, meu irmão. E amanhã, quando a criança engorda o gogó, que o nariz cresce, tudo aquilo que ela aprendeu, ela vai colocar na rua. Em prática. A menininha estava vendo alguma coisa lá com a mãe, aprendeu, colocou em prática. Quando o pai descobriu, e agora? Tem 15 anos. As leis são todas favoráveis a ela. O que ele vai corrigir? O caráter de uma criança. Ela começa a ser formada dos seus 6 anos aos 10, 12 anos. Ela está com 15, o caráter foi formado. Um caráter corrompido. E o pai vai ocupar aqui agora a sociedade. Não é sociedade não, meu irmão. Hipocrisia. O erro vem de dentro de casa. E aí depois quer jogar nas costas dos outros. E o diabo não perdoa não, meu irmão. O diabo cada para ele usa como instrumento. Como canga. Você está entendendo? Não tem que ter um pecado que está sendo gerado de casa. Tem que expulsar. Tem que localizar o erro e acertar. Ensina o caminho do teu filho deve andar para que amanhã não venha desviar. O controle está em nossa mão, queridos. Lá no Éden só houve consequências. No presente século está acontecendo as mesmas coisas por causa da desobediência à palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Tem muito crente aí que os filhos estão na cadeia, que as filhas estão se prostituindo por falta de ensinamento, e depois fica fazendo aquela cara de piedade. Meu irmão, errou dentro de casa, tem tempo de consertar, conserta. Expulsa Satanás. Compreende, igreja? Veja o que diz aí Gênesis capítulo 3, versículos 8, 16, 17, que aconteceu lá no caminho do Éden, onde tinha conserto e eles procuraram se eximir da responsabilidade. O 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 17? Isso. 16. 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Amém? Olha aí a consequência do pecado que eu falei aqui, meus queridos, lá no jardim do Éden. Culpa e medo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher. Por que não só se escondeu ela? Porque Adão também tinha errado. Não tem meio termo. São tudo carne, uma só carne. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa e serão os dois só uma carne. A minha esposa é culpada? Não, meu irmão. Se a esposa errou, foi você que ajudou. E vice-versa. Se o marido está errado, está no vício, é porque você, como mulher, é culpada. Você está entendendo? Não tem como se eximir. E vice-versa. E amanhã o fruto de vocês, dessa burrice que está sendo feita, vai ser estampada na vida do filho. Conserte enquanto é cedo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se
se Adão e a mulher na presença do Senhor Deus, eles estavam se sentindo culpados e com medo, porque desobedeceram a Deus. Dores e tribulação, veja bem, e a mulher disse Deus: multiplicarei grandemente a tua gestação e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Está entendendo, meu irmão? Dores e tribulação. E Deus continua aqui. O que gerou lá no jardim do Éden a desobediência? Fadiga e maldição. E Adão disse Deus: porquanto destes ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todos os dias da tua vida. A terra é amaldiçoada por causa do pecado de Adão e de Eva. Você tem que preparar a terra. No jardim do Éden você jogava semente, nascia o fruto. Aqui, se você não preparar a terra, tem lugar aí que não nasce nada. Vai no Nordeste afora. Você está entendendo, queridos? Consequências. Pergunta para a mulher se ganhar filho é a mesma coisa que chupar sorvete. É debaixo de dor, sofrimento. É aquela que não quer fazer o parto normal, faz uma cesárea, tem que arrancar o bucho e passar muito tempo ali recuperando. E aí diz: não, isso não acontece. Está aí, ó, a dor na carne, transparecendo para as pessoas verem, e não creem, não querem obedecer. Vai sofrer, meu irmão, vai sofrer. Não tem como não, meu irmão, vai sofrer. Romanos 2, 8 e 9, lê para nós. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Agora no presente século, para nós. Você vê que lá no jardim do Éden aconteceu tudo isso. Agora a palavra é para nós aqui, ó, presente século. No presente século o pecado gera as mesmas consequências aos desobedientes. Romanos 2, 8 e 9, quem mãe assim leu. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Pronto, meu irmão, vai no hospital, visita lá a sala lá onde fica o pessoal que tem câncer, o sofrimento. Vai no orfanato ver as crianças. Vai no albergue. Vai lá, meus irmãos. Acompanha. Vai ver o sofrimento que as pessoas estão passando. Por causa de escolhas contenciosas. Por falta de Deus na vida. Da melhor escolha. De seguir o que Deus quer. Deus quer o melhor para nós. O que nos afasta de Deus é o pecado que nós praticamos. E as consequências são todos os dias, irmãos. Não é possível que as pessoas estão vendo as coisas acontecerem nas suas vidas e estão dizendo que isso é natural, que isso é normal. Isso é mentira do diabo, não é normal, não é natural, isso é invenção da mídia. Deus nos criou para recebermos o melhor. É o pecado que tem nos humilhado. Apocalipse e Gênesis, capítulo 3, versículos 10 e 21. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. O pecado cometido no jardim do Éden gerou nudez espiritual e física. Ou seja, a perca ou a perda da vestimenta de glória que Adão e Eva se vestiam. Lá no jardim do Éden eles tinham vestimenta de glória. Eles se vestiam com a roupa digna de rei e de rainha, dados por Deus. Deus teve que tirar essa vestimenta de glória de Adão e de Eva.
sacrifício lá no Jardim do Éden. Deus teve que matar um inocente em prol de investir novamente Adão e Eva. Agora não mais com vestimenta de glória. Agora teve que se vestir. A roupa hoje, representando, fazendo uma conjectura, é a vergonha do pecado. E tem pessoas que estão tirando a roupa. Você está entendendo? Não temem a Deus. Mas a hora da verdade chega, meu irmão. Nos dias atuais, muitos pensam que estão bem vestidos por causa dos seus bens adquiridos. Muitos se acham que estão por cima da carne seca, por causa dos seus bens adquiridos e seus engodos moralísticos, mas se enganam. Tem muita gente que acha que é santo no seu contexto moral, na sua conduta. Bobo, não compreende as verdades de Deus. São réis mortais que não se arrependerem quanto à vida, vão lastimar a eternidade distante de Deus. É Bíblia, meu irmão. Veja o que diz em Gênesis, leia para nós, capítulo 3, versículos 10 e o versículo 21. Apocalipse, capítulo 3, versículos 17 e 18. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus tinha que fazer uma túnica de pele, teve que matar um animal. Teve que matar um animal inocente. Porque Eva e o seu marido Adão pecaram. O inocente teve que morrer. O inocente também teve que morrer por causa de nós, o Filho de Deus. E tem gente que ainda se acha o máximo, não reconhece os sacrifícios que Deus faz por nós. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus tirou a vestimenta de glória de Adão. Deus tirou a capa que protegia a santidade de Adão. Você compreende? Espiritualmente falando, você compreende, igreja? O que isso quer dizer? Diante de Deus nós estamos nus. O nosso pecado está sobre nós. E Jesus tem que morrer para nos vestir com o manto sagrado, o sangue dele. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 3. Ainda tem gente que se acha, porque tem um poderzinho aquisitivo mais ou menos, fala algumas palavras educadas, se acham que estão limpos. Venha para nós, confirma aí. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha o que Deus fala para esses que se acham que estão vertidos com os seus poderes aquisitivos e o seu ego, o seu engodo moralístico, se achando santo, sem reconhecer Jesus como seu Senhor. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu não preciso ser crente, eu não preciso ser evangélico, eu tenho minhas condições, eu crio a minha família dentro da ética. A Bíblia está aqui bem clara falando para esses abestados. Como dizes, rico sou e
necessito e de nada tenho falta. E não sabes, a Bíblia diz, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Meu irmão, você ainda vai pagar o preço, você ainda vai sofrer. Até quando? Até quando você vai levar essa vidinha achando que você é imortal? A hora da verdade chega. Não tem como, meu irmão, sem Jesus na vida. Você pode viver a vida todinha que Deus me der para viver nesta terra sem Jesus, mas se você morrer sem Jesus, a Bíblia diz que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não tem volta. Muitos hoje vão deitar na cama e não vão acordar amanhã. Estão cheios de pecado e não querem se purificar diante de Deus. Igreja, estamos vivendo as últimas horas da igreja na face da terra. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos nos revertir do Senhor. Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Só Jesus nos dá uma morada no céu, igreja. Não vamos vender a nossa coroa. Não vamos nos corromper nesse mundo corrompido. Localize para mim 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. A Bíblia descreve alguns tipos de pecadores que não herdarão o céu. A Bíblia, meus irmãos, veja como este livro é. Ele até qualifica os tipos de pessoas que estiverem dentro dessas práticas pecaminosas, que não vão morar no céu, mesmo que eles digam que vão. Porque é a palavra de Deus que está dizendo que não vai. E a Bíblia diz que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Olha o que a Bíblia fala e faz. Ela descreve alguns tipos de pecadores que não herdarão o céu, se não mudarem a sua maneira de viverem na vida até o seu último suspiro. A Bíblia também, queridos, ela dá garantias que em Jesus, somente em Jesus, o Filho de Deus, há ressurreição e vida eterna. Não tem outro lugar, meu irmão. Nós estamos falando da nossa vida. Nós estamos falando do porvir. Nós estamos falando de morar com Deus ou não morar com Deus. Nós estamos falando de alegria, felicidade ou tribulação, tormento eterno. A coisa é séria, meu irmão. Isso aqui não é brincadeira de figurinha, não. É algo que é para ti e é pessoal. Não tem como mudar, queridos. Você está entendendo? Veja o que a Bíblia diz. Leia para mim em 1 Coríntios, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 6 e os versículos 9 e 10. Os tipos que não irão para o céu, qualificado pela Bíblia. Leia, por gentileza. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Olha
tipos de pecados que são praticados pelas pessoas que não permitem que o homem, o ser humano, more no céu. E a Bíblia começa com uma irmã assim, não sabeis. Eu vou bem calmo, bem tranquilo, para você refletir, igreja. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Primeiro, os injustos, as pessoas que vivem injustiça, praticando injustiça, a Bíblia diz que eles não irão herdar o reino de Deus. Aí vai qualificando: não erreis, os devassos, nem os idólatras, cuidado com a idolatria, meu irmão, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa classe não vai para o céu. Oh, glória, aleluias! Essa cambada que pratica isso não vai para o céu. Por isso lá no céu vai ser festa. Mas sabe onde vai essa turma? Todo dia que pratica isso aí, se não se converter enquanto em vida, a Bíblia diz que eles vão ser lançados nas trevas exteriores. Vão ser lançados no inferno, distante de Deus, queridos. E por que você vai querer levar uma vida dessa? Uma vida de engodo, de engano. Hein, queridos? Para quê? É como eu disse, alguns vão deitar hoje e não vão levantar amanhã. A cada 1 minuto, estudiosos dizem, a cada 1 minuto morrem 150 pessoas em todo o mundo. Nesse exato momento está morrendo 150 pessoas mundo afora. Você está entendendo, meus irmãos? Meu irmão, ser crente não é brincar de casinha, não. Ser crente é para ir para o céu. Você está entendendo? Há uma diferença. Há uma diferença, meu irmão. Você compreende isso? Essas práticas não podem estar nas nossas vidas. Injustiça, devassidão, idolatria, adultério. Você está entendendo, irmãos? Leia para nós 1 Coríntios capítulo 16, versículos 21 e 22. Não é 15, não? É, isso, desculpa. 1 Coríntios 15, capítulo 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados. Amém? Amém, meus irmãos? Em Cristo Jesus, a ressurreição. Só em Jesus. E só vai ressuscitar aqueles que reconheceram o Senhor Jesus como seu Salvador. Não é só reconhecer, não. Tem uma turminha aí que levanta a mão e reconhece Jesus, mas a vida dele não é digna de ser crente. São falsos testemunhos, são joios no meio do trigo. A vida dele, você olha, a vida dele é de dar vergonha, é de dar nojo de sou crente. Mentira, meu irmão. A tua vida mostra que você é um enganador, é um usurpador. Só Cristo Jesus, só em Cristo Jesus haverá a ressurreição. E para os santos, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia! Porque assim como a morte veio por um homem, assim como a morte entrou através de Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, por Cristo Jesus. Amém, irmãos? É a palavra, irmão. Nós estamos nesse mundo aqui de passagem. É de passagem. Não estamos aqui para agradar homem nenhum, nem a nós mesmos, somente a Deus. Somente a Deus.
Importa agradar a Deus do que aos homens. Não precisa procurar fazer que homem se agrade de você, goste de você, não, meu irmão. Você não tem que estar sorrindo para homem gostar de você, não. Você tem que olhar para o céu e adorar o teu Deus. Porque aqui tu está de passagem. E lá é eterno. Tem que gostar de você como você é. Se não quer, meu irmão, acabou. Deus vai colocar soldados fiéis a Ele do teu lado. Pessoas sinceras, que professam o mesmo sentimento que o seu para com Deus. Aleluias. Logo ali, 1 João capítulo 5, versículo 19. João capítulo 1, versículo 29. 1 João capítulo 5, versículo 19. João capítulo 1, versículo 29. A Bíblia relata que esse mundo, esse que nós estamos vivendo, jaz no maligno. As atitudes que a gente vemos no dia a dia através da mídia confirmam o que a Bíblia diz. Este mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo jaz em pecado. Esse mundo está desnudo aos olhos de Deus. Só o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, pode libertar esse mundo do pecado. Não tem como libertar este mundo do pecado se não for através do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus, meus irmãos, só o Cordeiro de Deus é que pode nos libertar. Veja o que diz 1 João capítulo 5, versículo 19. Estamos acabando. 1 João capítulo 5, versículo 19. Leia para nós, irmão Jefferson. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O diabo está operando aí fora, meu irmão. O diabo está operando na vida das pessoas. As atitudes das pessoas comprovam que Satanás está operando através da vida deles. Eles estão sendo instrumentos do diabo. Estão matando, estão roubando, estão embriagando-se, estão adulterando, estão mentindo. São instrumentos do capeta. Temos que escapar para nossas vidas. Veja que em João capítulo 1, versículo 29. Só o Cordeiro de Deus pode tirar o pecado do mundo. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João 1, 29. Não é 1 João não. Deixa que eu leio. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus é que pode mudar os conceitos dos seres humanos. O mundo está em corrupção. O que era moral, o que era certo, é errado. E o que é errado é certo. Leia localize para nós aí, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, queridos. A Bíblia nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E que também, queridos, falando para a igreja, esta palavra é para a igreja. E falando para a igreja, a Bíblia diz: aleluias, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que também devemos morrer para o pecado e viver para a justiça. Ei, igreja, assim como o teu Jesus, assim como o teu Deus, aleluias, Ele morreu pelos nossos pecados para nos purificar de todos os pecados. A partir deste momento que nós o reconhecemos como nosso Senhor, a partir do momento que nós reconhecemos esse sacrifício, a partir do momento que nós entregamos a Ele a nossa vida, nós devemos morrer para o pecado e devemos viver para a justiça. Em nossa vida não deve habitar o pecado, principalmente o pecado básico, o que quase todo mundo comete: mentira, falsidade, hipocrisia, bebedice,
meretrices, prostituição, e aí vai uma légua classificada de pecados que se cometem nos dias de hoje e dizem que não tem nada a ver. Irmãos, igreja de Jesus, escapa-te pela tua vida. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai embora deste mundo. E se você não vigiar, você vai ficar. Leia para nós 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. 15? 15, 3 de 1 Coríntios. E eu vou colocar isso para mim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, e Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Cristo morreu por nossos pecados, inocente, puro. E aí você diz que aceita Jesus e continua na mesma vidinha. Se liga, meu irmão. Seja santo na tua maneira de viver. O teu dia a dia é o testemunho da tua vida. Não tem como negar isso não, meu irmão. Está andando com os pés sujos e o coração corrompido no pecado e dizendo que é crente. Se liberta disso enquanto o dia se chama hoje. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas postes. Aleluias! Levando ele mesmo em seu corpo. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecados pudéssemos viver para a justiça. Aleluias! Pelas suas feridas foste sarado. Esta palavra essa noite para ti, igreja. Você só vai se corromper com esse mundo aí se você quiser. O problema é teu. As suas amizades têm que ser selecionadas para que você não venha se corromper e venha perder a salvação. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira em mais um culto da família, para a glória de Deus. Concluímos esta noite que o pecado que tão de perto nos rodeia, ele nos rodeia desde a fundação do mundo, desde o jardim do Éden. Esse pecado está nos rodeando. Mas aprendemos que com Jesus Cristo, com o Senhor Cristo Jesus, temos meios de nos livrarmos dele para sempre. O que diz Romanos 14, 12? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai ter que prestar conta diante de Deus de si mesmo. Cada um vai prestar conta da sua vida aqui nessa terra para Deus. Uns serão colocados do lado direito e outros serão colocados do lado esquerdo. Amém? Vamos nos colocar em pé, fazermos uma oração para darmos término a este trabalho. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, somos gratos por esta palavra maravilhosa e abençoadora, Deus. Que o Senhor continue conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Nos protegendo, colocando anjos guerreiros e coluna de fogo ao redor de nossa vida, Pai. Abençoa esta igreja, esta família. Abençoa as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as famílias que estão ao redor e ao derredor desta igreja, papai. Dá vitória para cada um. Abençoa os amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet, papai. Vai de encontro a nossa parentela, Pai, fazendo uma grande obra, transformando a vida deles, Pai. Que eles possam, junto conosco, louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam
Amém. Está encerrado.